de internet mesmo. Aí é uma coisa que eu combinei que depois, então, eu iria gravar os nossos encontros aqui e iria disponibilizar para o pessoal que está com problema de internet, porque a gente sabe que toda essa situação que a gente está passando aí, né, não é fácil. E não é culpa do pessoal. O pessoal gostaria de sair e vir para o encontro presencial. Também preferia estar dando aula presencial, mas como a gente está impedido pela lei, né, então pelo menos a gente não deixa você sem aula. E tem muita gente que está revoltada, não quer fazer a aula nesse formato de jeito nenhum. Vocês vão ver que não tem grande segredo, né? Principalmente uma disciplina como essas, até é mais propício, que a gente consegue ter um atendimento mais personalizado. Eu consigo atender melhor vocês. Tá, então, nós vamos... Deixa eu ver uma coisa, retornando ali. Clicou na biblioteca virtual, vai clicar em acesse. Agora sim a gente já está livre para ir no plano de ensino lá e clicar. Qualquer livro desses que vocês clicar em cima, eles já vão abrir na biblioteca virtual. Então, todos esses livros eu pesquisei, encontrei e trouxe aqui para que vocês possam dar uma olhada e tirar conteúdo para montar o projeto de vocês. Tá? Então, aqui é amparo metodológico, né? Amparo bibliográfico. Nós vamos precisar muito de bibliografia qualificada para montar o projeto. Então, vamos evitar de estar fazendo citação de blog, né, de site de opinião. Então, sempre que a gente for pegar, vamos pegar de algum site sério, né, principalmente do referencial teórico. Alguma base de tecnologia, não tem como a gente fugir, né? A tecnologia ela se atualiza muito rápido, então algumas coisas sim a gente vai poder usar de blog, de sites, mas quando nós tiver que trabalhar com o cara que eu vou apresentar para vocês, que a gente chama de referencial teórico, o referencial teórico a gente tem que trazer de fontes validadas. Tá? Daí, então, por isso de eu ter apresentado tantos livros na minha bibliografia. Vamos ver, deixa eu retornar aqui para o... Tá, aí tem o plano de aula, tem a biblioteca, e aí eu programei aqui o plano de ensino, e aí tu pode acessar as aulas ou por aqui, ou rolando até aqui, então tanto faz, ó. Depois eu vou falar um pouco sobre quadros, tabelas e figuras, porque é uma das coisas que normalmente a gente erra muito quando a gente vai construir um, um material bibliográfico, né, qualificado, que é como importar a figura, como importar a tabela, como é que a gente referencia isso. Então, vou dar uma pinceladinha rápida depois sobre isso, para que vocês não se percam aí com relação a isso. E também vou deixar um material aqui, sempre assim, ó. Eu vou dando uma notinha em cada aula aqui para vocês, até que vocês definam o tema de vocês. Para poder ganhar meio ponto hoje, vocês precisam resolver o exercício que está aqui nas normas da BNT. Ó, dois alunos já entraram. Um já viu o desafio, o outro está vendo o infográfico. Ó, a Caroline e o Júnior já entraram aqui. Aí vai em acessar o conteúdo. Aí aqui vocês têm a possibilidade, então, de ver, ó. Tem apresentação. O que é essa apresentação? Nesta unidade de aprendizagem, estudaremos as normas da BNT, suas funções e conceitos, bem como resoluções. Ao final desta unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados: reconhecer como se aplicam as normas em diferentes trabalhos acadêmicos,
desenvolver a formatação de trabalhos acadêmicos, identificar a numeração da norma de acordo com o trabalho acadêmico, bem como suas estruturas. Tá? Isso é o que a gente pretende ver com esse tópico. Aí ele tem um infográfico aqui, ó, que ele mostra a estrutura de como é que funciona isso. Ó, artigo, bom, nome da norma, artigo, citações, numeração progressiva, projeto de pesquisa, referência, resumo, sumário, trabalhos acadêmicos, e aí temos várias normas que fazem a regulamentação disso. Aqui tem um livro, vamos ver, que é sobre as normas da BNT, ó, mas não é todo o livro. Tem 5 páginas aqui para dar um norte de como a gente se guiar pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele vai falar de citações, né? Citações com recursos de diálogos com teóricos. Depois eu vou explicar direitinho isso aqui. É que assim, ó, quando a gente escreve um trabalho acadêmico, é como se fosse um diálogo. Se só eu escrevo coisa da minha cabeça, é um monólogo, eu estou falando direto. Se eu pego coisas dos teóricos e só coloco coisas dos teóricos, foram só os teóricos que falaram para mim. Então a gente precisa fazer uma conversa mesmo. Eu escrevo algumas coisas e trago citações de outras pessoas que já escreveram sobre o mesmo tema que eu pretendo escrever. Ah, mas não tem ninguém que escreveu nada sobre o tema que eu quero escrever, então troca o tema. Tá? A gente precisa usar um tema que tenha base científica e que outras pessoas já tenham trabalhado. Opa, chegou gente. Beleza, bem-vindo. Estou apresentando aqui o material do Grupo A. Então, vou explicar direitinho depois como é que vai se constituir isso. Então, tem que ter uma parte de texto que tu vai escrever e tem que ter a parte de texto que a gente vai copiar dos autores. Como é que é o copiar? Não é aquele Ctrl+C, Ctrl+V corrido que a gente está acostumado a fazer quando a gente vai fazer entrega de trabalho na sala de aula. Tá? Para entregar trabalhos até vale. Agora, para a construção do projeto de vocês, tem que fazer os Ctrl+C, Ctrl+V da maneira certa. Depois eu vou mostrar como é que funciona. Então, a gente tem que usar citação direta, citação indireta e sempre referenciar a fonte para não dar problema para vocês e para mim. Então, como é que funciona as citações diretas ou textuais? Como é que funciona a citação direta curta? Tá? Então, eu vou estar o tempo inteiro recorrendo a esse material aqui para relembrar vocês. Como é que funciona uma citação direta longa? Aqui tem alguns exemplos, tá? Não vou bater, esmiuçar isso agora, porque depois vai ter um momento. Vou fazer uma apresentação geral e depois eu vou começar dar uma frisada a mais nisso. Eu sei que vocês já fizeram metodologia, mas a gente precisa retomar esses conceitos, porque agora realmente é escrita de um trabalho acadêmico, tá? Citações diretas ou livres, citação de citação, isso a gente não pode abusar muito, tá? Num trabalho aí a gente pode ter no máximo um trabalho técnico 5 APUDs no máximo, tá? Não pode começar a fazer APUD de tudo. Então, citação de citação, no termo técnico a gente chama de APUD, tá? Que é o que ele está mostrando aqui. Mas a gente deve usar o mínimo possível, porque não é elegante. O ideal é, ó, é o Marconi que está falando Lakatos, então procura o Lakatos e cita o Lakatos direto, tá? Mas se a gente se apertar ali na hora, a gente pode usar alguns, mas quanto menos, melhor. Tá? Então, esse material aqui é bem básico e a gente vai recorrer bastante a ele. Tá? Então, ele está dentro do material do grupo A aqui, do Saga, tá? E está disponível aqui. Aí também tem o lance de um vídeo e depois vai ter os exercícios. Os exercícios são coisas bem simplesinhas ali que vocês vão
ler o material, ver o vídeo, e aí vocês conseguem responder tranquilamente essas questões aí, e essas questões é que vão fazer com que vocês tenham meio ponto por dia, tá? Então, se vocês garantirem esse meio ponto por dia, vocês vão chegar no final do expediente aí praticamente com o G1 pronto. Se em algum momento vocês esquecerem e não fizerem atividade até as 23 horas, perde aquele meio ponto, tá? Não adianta chorar mais. Ah, mas é que não sei o que, a internet caiu, não deu para fazer. Tem meio ponto todo dia. Aproveite enquanto a gente estiver nesse encontro síncrono, e que é o síncrono. Nós estamos juntos, mesmo à distância, a gente está junto. Então aproveitem esse momento aí para resolver as questões, porque vocês vão garantindo meio pontinho todo dia. Tá? Então, o G1 praticamente ele inexiste se vocês forem fazendo as atividades todo dia. E aí depois o G2, sim, aí o G2 é a entrega final do projeto, né, que vocês vão fazer. Então, vai ficar fácil de passar nessa disciplina aí, desde que você se aplique um pouquinho. Todo dia vocês vêm, todo dia eu vou tirando as dúvidas, eu vou sempre fazer uma apresentação geral e depois eu vou fazer atendimento personalizado. Não tem mais dúvida, eu dispenso. Tá? Então, realmente, e aí o tempo que sobra é para fazer as atividades, é para dar uma pesquisada, é para definir o material, é para encontrar bibliografia. Então, as nossas aulas vão continuar durando exatamente 3 horas. Eu vou fazer 40 minutos de live, né, e vou fazer 20 minutos de atendimento. Lógico que se alguém tiver uma necessidade maior para ficar um pouquinho mais 20 minutos, eu também vou entender, mas depois as outras 2 horas depende de vocês, por isso que é um encontro síncrono, é um encontro híbrido com atividades síncronas e assíncronas, tá? Então, híbrido, porque não vamos ver, presencial vocês já estão acostumados a fazer, né? Sabe muito bem como é que funciona o presencial. O EAD, eu faria um vídeo, colocaria o vídeo lá para vocês iam assistir o vídeo e resolver as atividades sem contato com o professor. Uma vez por semana vocês encontrariam um tutor para te dar dúvidas muito rápidas, muito pontuais. Já no ensino híbrido, a gente tem esses momentos que é síncrono, aonde se vocês têm dúvida, vocês questionam o professor ajuda, apoia, fica o tempo que está delimitado ali para dar esse aporte, e depois entra a parte de vocês. Então, no híbrido, é 50% do professor, 50% do aluno. Então, a gente vem e faz a nossa parte, mas depois vocês precisam fazer a parte de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão fazer, e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aí. Eu vou colocar rapidinho o vídeo aqui para mostrar um pouquinho sobre as normas técnicas. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse material que eles fizeram aí. Olá, pessoal. Essas são as normas da BNT que nós veremos nessa unidade de aprendizagem. A BNT, então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão responsável pela normatização de diversos trabalhos e recursos, entre eles os trabalhos acadêmicos. Existe, então, uma normatização e numeração correspondente para cada tipo de trabalho acadêmico e para cada item de um trabalho acadêmico. Aqui, então, nós temos a estrutura de um trabalho acadêmico, tá? Então, os elementos pré-textuais são compostos por uma lista de ilustrações, abstract, resumo, epígrafe, agradecimentos, dedicatória, folha de aprovação, ficha catalográfica, folha de rosto, lombada e capa. Então, todos os itens assinalados em cinza são itens obrigatórios e os demais, então, são itens opcionais. Nós temos ainda nos itens pré-textuais a lista de tabelas, lista de siglas e símbolos, no caso de existirem, importante que se coloque nesses elementos pré-textuais, mas são elementos opcionais. E o sumário, então, como item obrigatório, que apresenta, então, toda a estrutura do trabalho. Nós temos, então, os elementos textuais, que é o corpo do trabalho em si. Eles são 3 elementos apenas, mas são os mais importantes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
todos aqui são itens obrigatórios, sendo que a conclusão ela pode ser no final do desenvolvimento também. E ainda nós temos os elementos pós-textuais, onde nós temos as referências, que são obrigatórias, o glossário, apêndice, anexo e índice. Então, esses são os tipos de elementos que nós temos aí no trabalho. As folhas são contadas a partir da folha de rosto, seguindo uma sequência. Então, até então, elas não são contadas, elas são listadas. Porém, a numeração de página deverá ser configurada para aparecer somente a partir do item da introdução. Todas são contadas, mas elas não são numeradas. Então, elas aparecem como numeração a partir da introdução. E agora nós vamos ver algumas dicas da ABNT para trabalho acadêmico. Aliás, dicas não, né? Normas. O papel e impressão. Os textos devem ser digitados em cor preta, no papel branco ou reciclado, no formato A4, que tem essa numeração, então 21 por 29,7 centímetros, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. Então, a ABNT determina aqui letra preta, nesse formato de papel. A fonte de um trabalho acadêmico precisa ser 12 para todo o texto, inclusive para a capa. As citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações de tabelas deve ser em tamanho menor e uniforme. Então, a gente vê aqui que o tamanho menor ele não é determinado, mas a gente usa normalmente o tamanho do 10 ou 11. Menor que o texto 12, então pode ser 11 ou 10, sendo que menor que 10 ela não é recomendada. As margens, então, esquerda e superior deve ser 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros para o verso, direita e superior de 3 centímetros e esquerda e inferior de 2 centímetros. O texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, com exceção das citações de mais de 3 linhas. Notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações da tabela, natureza, tipo de trabalho, objetivo, nome da instituição, a que é submetida e a área de concentração, que devem então ser digitados com textos simples de 1 entre as linhas. Citações longas devem ser recuadas em 4 centímetros da margem esquerda, espaço simples, texto justificado sem parágrafos, sem aspas, e um espaço de simples antes e depois da citação. Então, as citações longas a gente já viu que deve ser menor que o texto, recomenda-se a utilização 10 ou 11 de tamanho. As referências ao final do trabalho devem ser apresentadas em ordem alfabética e separadas entre si por um espaço simples em branco. A numeração, folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Como nós já vimos, a numeração aparece não a partir da introdução até o último item. Pessoal, essa foi minha dica. Bons estudos para vocês. Tá ok, bem pertinente essa dica aí, porque é uma das coisas que eu vou ficar martelando o tempo inteiro com vocês durante a escrita do texto de vocês. No começo, na primeira semana, o que eu vou pedir é que vocês tenham um brainstorm, um temporal de ideias, joguem as informações como vocês quiserem, não se preocupem com a parte de escrita, com grafia, nada, porque se vocês vão se preocupar muito com a formatação, com grafia, essas coisas, a ideia não vai. Então, no começo, joguem as ideias, não se preocupem se está escrito certo, né, se está com normas, joguem as ideias. Aí depois, sim, aí depois a gente vai se preocupar com a formatação, tamanho da letra, espaçamento, todas essas regras. Aí eu vou pacientemente passando para vocês as dicas de como fazer isso. Tá? Então, não esqueçam, para garantir o meio ponto de hoje, resolver essa atividade. Vocês vão ver que, por exemplo, ó, marque essa que eu já estou dando para vocês, ó, essa vocês já vão saber a resposta. É a letra A, a resposta correta dela. Marque a alternativa que nos indica o número da norma designada para os trabalhos acadêmicos na modalidade de artigos. A, NBR 6022, NBR 1520, NBR 6027. É a BR 6022. Está bem especificado aqui nesse material do infográfico. Ó. Tá? Então, tem umas respostas que estão barbadinhas, estão caindo de maduro ali, né? Vocês conseguem fazer.
Hoje fica aberto, então, como eu falei, agora, das 10 horas até as 23 horas. Mas cuidem, né? Não deixem para fazer lá na última hora, porque tudo acontece de errado quando a gente deixa para o último minuto, né? Então, façam quanto antes, melhor, e vocês já se livram disso, já garantem uma notinha, né? E facilita o processo, tá? Agora eu quero conversar individualmente com vocês, para a gente ver se vocês já pensaram numa coisa ou se agora que a ficha vai cair. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa. Tem uma coisa bacana aqui que eu separei para vocês também, é que vocês não são os primeiros e não serão os últimos a passar por um trabalho, né, de escrita metodológica. Então, outros colegas de vocês já penaram antes aí, né? Outros tiveram mais facilidades. Então, aqui em modelos de trabalhos, ó, vários colegas de vocês já desenvolveram projetos e, inclusive, eu quero trabalhar direitinho com vocês para depois colocar os trabalhos de vocês aqui também. Tá? Então, vamos fazer uma escrita bacana e o trabalho de vocês depois vem para cá. Isso é uma revista acadêmica, tá? Quando o artigo é muito bom, fica assim sensacional, a gente convida então os alunos a exporem na revista acadêmica. Tá? Então, tem que ser artigos aí com mais de 20 páginas e que tenham uma escrita impecável, tanto de assunto, argumento, metodologia, tem que estar impecável para vir para a revista. Tá, mas e se não tiver muito bom meu trabalho, então eu não vou poder ir para a revista? Para a revista não, mas se ele tiver assim, ó, razoável, tiver um bom trabalho, a gente pode colocar ele no seminário. Então, a gente também tem seminários, né? Então, vocês iriam até a comunidade acadêmica da Alcides Maia e poderiam apresentar o trabalho de vocês para o pessoal da faculdade, o pessoal do técnico que estiver assistindo lá, mas essencialmente o pessoal da faculdade. O trabalho, né, sendo um trabalho esforçado, né, um trabalho bacaninha aí, vocês conseguem, e se vocês olharem, vocês vão ver que tem vários trabalhos bacaninhas aí apresentados nos seminários. Mas aqui não tem escapes. Para os relatórios e projetos, os trabalhos de vocês vêm para cá, porque eu não vou deixar nenhum trabalho ruim chegar ao fim. Eu vou fazer tudo, vou me empenhar o máximo que eu puder para que os trabalhos sejam, no mínimo, bons. Tá? Então, vou acompanhar vocês, vou dar todas as dicas necessárias e os trabalhos vão sair, na pior das hipóteses, bons, ótimos, vão para o nosso seminário e excelentes vão acabar indo também para a nossa revista acadêmica. E aí vocês vão ter orgulho de dizer, oh, mãe, dá uma olhada lá, pai, meus irmãos, olha meu trabalho que está postado lá no ambiente da Alcides Maia, né, e todo mundo pode ver. Então, aqui tem alguns relatórios de estágio, tá? Esse aqui não é o caso de vocês, mas daqui um pouco, quando acabar o projeto, vocês também vão ter que fazer relatórios. Então, se quiserem dar uma olhada, aqui tá as pessoas que já fizeram relatórios de estágio. Essas são as empresas que permitiram eles a fazer os estágios dentro da empresa, e alguns desses alunos que fizeram esses estágios já ficaram trabalhando nas empresas onde eles fizeram os estágios, que é a nossa ideia, o nosso objetivo, tá? Então, depois que nós acabarmos esse capítulo de tratar projeto, então começa-se um segundo ciclo, que sou eu que oriento vocês nos trabalhos nos relatórios de estágio. Então, eu já vou encaminhar, já vou dar dica de como fazer. Bom, mas vamos rolar aqui até nós encontrar relatório de estágio ainda, calma. Aqui, projetos. Tá? Aqui iniciou os projetos técnicos de informática e que foram encaminhados pelos outros professores. Por exemplo, esse aqui foi o professor Maicon que orientou, chama Novo Caminho, ficou bem bacana o projeto. Esse aqui o professor Maicon também orientou, cabeamento estruturado do André. O PETSORA, esse trabalho aqui é incrível, pessoal. Os alunos do técnico que escreveram esse projeto aqui foram chamados para participar do seminário, o trabalho deles foi incluído para a revista, eles realmente se puxaram, tá? Eles fizeram um trabalho muito bacana aqui, o Michael e o Silvio, tá? Orientados pelo professor Michael. Controle de manutenção veicular,
também o professor Maico orientou. Crimes digitais já é com orientação do professor Vinícius. Se vocês quiserem, é só clicar aqui, ó, clica em crimes digitais, por exemplo, e ele vai abrir aqui um resumo do que foi o trabalho deles e quantos acessos já aconteceu no trabalho deles. Fica aqui a bibliografia, caso vocês leiam alguma coisa do trabalho do colega e queiram acrescentar no trabalho de vocês, pode, mas não esqueçam de citar, e a citação, inclusive, já está pronta aqui. Ó. Vocês não vão ter trabalho nem em fazer a citação, mas se vocês se apropriarem de alguma parte do trabalho dele sem citar, é furto intelectual. Então, vamos evitar de cair numa besteira dessas aí, vocês se complicam e complicam a minha vida também. Dificilmente eu passo por isso, porque acho que vocês estão enxergando a minha tela aqui, ó. Tá vendo que eu passo o mousezinho aqui, ó? Eu tenho um programa chamado Plagiarismo Cheque 10. Então, sempre que eu estou orientando os trabalhos, os alunos tentam. Os alunos vão lá, pegam vários plágios, né? Recortam coisas de outras pessoas, colocam no trabalho, dá uma mexidinha e me entregam. Ó, professor, tá aqui. Aí eu passo no plagiarismo, uma vez eu olhei assim, bacana esse trabalho aqui é digno de tirar 10. Ah, que bom, professor. Sim, porque outra pessoa já tirou nota 10 com esse trabalho. A pessoa, acho que ficou tão desesperada nos últimos momentos que caiu numa besteira dessa. Catou um trabalho pronto, de um tema parecido com o que ela queria, trocou a capa, botou o nome dela e me entregou. Eu tomei um susto quando eu passei no plagiarismo aqui, que ele começou a dizer 98%, 97%, 99%, 100%. E aí botou 2 links do lado. Já eu chamei e mostrei, olha aqui, ó, esse trabalho aqui tá idêntico à da menina. A única coisa que tu trocaste foi a capa. Não, porque não, e aí a pessoa fica braba, né? Não, porque foi eu que escrevi, o senhor não pode dizer isso. Então senta aqui, ó, dá uma olhada. Aí a pessoa começou a chorar, porque eu estava desesperada. Então evitem, não vamos ficar desesperados, vamos começar fazendo as coisas todo dia. Eu vou orientando. É fácil de saber. Pô, a pessoa nunca tinha me mostrado nada. Toda vez que eu pedia para ver os trabalhos, não, estou fazendo. E aí do nada apareceu com um trabalho incrível. Tá, tudo bem, podia ser que tivesse tido uma inspiração, né? Baixado o Chico Xavier. Mas aí quando eu botei no plagiarismo, o plagiarismo entrega. Então, todas as partes que vocês me derem, naturalmente eu vou passar por esse software. Eu fiz um investimento bacana e gastei uma grana com esse software, mas em compensação ele evita que eu tenha algumas arrolações aí jurídicas no futuro, né? Tá, então, salvo isso, né? Tem esses trabalhos aqui, tem um trabalho de marketing digital, o professor Vinícius orientou, preservação e tecnologia nas organizações, o Vinícius, informática para todos, né, que foi escrito pelo Juliano, o uso de inteligência artificial pela Gabriele, mobile learning, olha que bacana, ó, mocinho ou vilão, pela Angelina, impacto dos smartphones na vida das pessoas, ampliação da segurança dos certificados e assinaturas digitais, pensamento computacional e a lógica de programação, redes inteligentes de energia. Tá? Então, não sei, comecem a pensar em um tema agora, tá? Comecem a pensar em alguma coisa, a gente vai fazer uma pesquisa, e aí quando vocês forem fazer uma pesquisa, a dica é a seguinte, pode usar o Google, professor? Pode, mas usem o Google escolar, tá? O que a gente chama de Google acadêmico, porque aí ele vai trazer uma referência mais sólida do que se vocês usassem só o Google. Tá? Então, o Google escolar ele tem isso. Ele vai buscar artigos, né, que podem dar uma boa base para vocês. Então, ó, Google acadêmico, aí vocês vão vir aqui e vão digitar, sei lá, vou fazer sobre internet das coisas, sei lá. Vocês vão pesquisar aqui e aí sempre busquem uma fonte, não adianta pesquisar sobre internet das coisas de 10 anos atrás. Então sempre vamos definir um intervalo específico de pesquisa. Nós estamos no ano de 2020. Então vamos pesquisar nos últimos 3 anos. 2019, 18, 2017. Então vamos buscar coisas de 2017 até 2020.
E isso depois vocês vão escrever também lá. Ah, o meu objeto de pesquisa foi no Google Acadêmico, eu delimitei o espaço de 2017 a 2020, e aí então encontrei aqui 18.300 títulos. Sendo que dos 18.300 títulos, eu selecionei 100. Dos 100, eu tirei 20, e aí nós vamos fazer uma tabela. E aí, nesses 20 trabalhos, eles vão ser o referencial teórico de vocês. Então, vocês vão buscar bastante texto ali dentro desses referenciais teóricos, vão recortar e colar no referencial teórico de vocês da maneira certa. Assim como o videozinho mostrou ali, questões de citação direta, indireta, citação de citação, citação curta, citação longa. Tá? Então, a gente vai poder brincar bastante com isso, mas o referencial teórico depois eu vou bater. A minha ideia inicial, hoje, vocês precisam fazer o exercício, tá? Para ganhar a nota, e eu quero que vocês pensem no tema. Amanhã, alguém já tem que me dizer que tema que está pensando usar para o seu trabalho, e uma vez que tenha pensado no tema, já vem para o Google Escolar com o seu tema, delimita o tempo e vamos começar a ver o que tem de material. Tá? Então, os 3 primeiros dias é isso. Delimitar o tema, encontrar conteúdo e dar uma lida no material para ver se esse material vai ser bacana. E aí depois eu começo a acompanhar vocês. Tá? A ideia é que a gente também possa fazer, sei lá, um site, um aplicativo, alguma coisa paralela. Tá? Então a ideia é que vocês consigam escrever a respeito, ao ponto de a gente conseguir botar o projeto lá. Por isso que eu falei aquele da barbearia, foi um projeto assim, ó, tão promissor, tão bacana. A escrita deles ficou impecável e eles ainda desenvolveram um software em C Sharp para a barbearia que resolveu o problema do cliente deles. Eles tinham um cliente que era uma barbearia, que era bacana até, mas o cara fazia tudo com um caderninho. Ele ia cortando o cabelo e ia marcando no caderninho. E no final do mês, às vezes, ele estava todo perdido, não sabia quanto tinha ganhado, quanto tinha gastado, se ele tinha tido lucro, se ele tinha tido prejuízo. E aí eles desenvolveram esse aplicativo para a barbearia lá e resolveu o problema do senhor. Então ficou simples dele digitar os negócios e no final do mês dizia quanto que ele tinha ganhado, quanto ele tinha gastado e quanto que era o lucro dele ainda. Então o cliente dele ficou bem contente, né, com o aplicativo feito em C Sharp, que é uma linguagem que vocês aprendem, né, aqui no curso. Inclusive está acontecendo, não, está acontecendo PHP agora, logo depois, na sequência, vai ter essa disciplina à distância, né? Então, daqui um pouco vocês podem até conversar, eu falo com o professor, quem quiser, de repente, fazer como aluno ouvinte essa disciplina de novo, até permito, caso vocês queiram usar alguma coisa de C Sharp, e como ele está dando PHP agora, talvez a gente possa também fazer essa possibilidade de encostar vocês como aluno ouvintes para ver em PHP se vocês pensarem em fazer alguma coisa em PHP no projeto, tá? Então, a gente tem várias possibilidades aí. Agora sim, eu abro para a gente conversar, até porque efetivamente estou chegando no final do período que eu delimitei para a live, né, para não ficar tão cansativo. E agora eu queria conhecer um pouco vocês, né? O Henrique, o Yuri e a Caroline, que estão aqui, né? Vamos começar, vamos ser gentis e cavalheiros, vamos dar prioridade para nossa menina, né? Então, pode abrir o microfone aí, Caroline, para a gente conversar um pouco. Bom dia, Caroline. Tá, me diz uma coisa, tu já pensou no tema? Tu já sabe o que tu vai fazer? Tá, não tem problema, não precisa abrir o microfone, pode ir escrevendo aí então. Só me diz, pode ser sim ou não. Tu já tem o tema delimitado, sim ou não? Ótimo. Quer escrever para mim aí qual é a tua ideia? Pelo menos o tema. Depois a gente pode aprofundar melhor.
Ótimo. Olha só. Peraí. Tá aberto o meu microfone, certo? Ó, LGPD, a gente teve agora aquela advogada da PUC que veio e fez a palestra. Ela deixou uma série de materiais para nós aí que eu posso te encaminhar, e LGPD dá um projeto bem bacana. Acho que fiquei feliz já de tu ter um tema delimitado aí. Primeiro a gente vai se fixar na ideia de escrever, de embasar ele, e aí vamos ver se daqui a um pouco a gente faz alguma coisa técnica aí, né? Um site ou um aplicativo, alguma coisa. Não é obrigado, mas vamos ver a possibilidade, eu te ajudo a gente implementar. Primeira coisa, vamos se preocupar essa primeira semana com isso, tá? Então tu vai fazer o que eu tinha acabado de colocar aqui, ó. Tu vai entrar no Google Escolar, tá? Vai escrever, agora tu vai encontrar bastante coisa, tá picando esse tema por aí, né, de LGPD. Então, deixa eu ver onde é que tá aqui isso. Vai vir aqui, vai digitar LGPD, vai fixar a data. Na verdade, esse é um tema novo, né? Nem vai ter nada para trás de 2020, mas igual, deixa o período aqui 2017 a 2020, pesquisa tudo que tu encontrar, baixa na tua máquina e anota. Vamos fazer assim, ó, vai pegar nem que seja um bloquinho de Word, pega o Word aí, ó, e vai anotar todos os títulos que tu encontrou, todos os autores e quais os artigos que tu encontrou que provavelmente vão servir para o teu referencial teórico, certo? Então, teu referencial teórico tem que contar com pelo menos 10 trabalhos, tá? Pelo menos 10 trabalhos nessa área. Depois a gente vai encostar mais alguns. Não é para te ler todos os trabalhos e usar todo o conteúdo. É para te ter uma ideia, para servir de base para a construção do teu projeto. Deixa eu ver uma coisa. Não sei se tu conseguiu entender. Caroline, entendeu o que eu te disseste? Tá, perfeito. Então, tá, não esquece de fazer aquela atividade ali para pegar um pouco da manha da norma da BNT e depois a gente vai. Tá, agora vamos ver o Henrique. E aí, Henrique? Ei, bom dia, Bom dia, querido. Tudo bom? tudo bom? Tudo bom. Uh, eu, eu tenho uma dúvida de essa aula de projetos 1 e 2, ela vai ter pela parte da tarde também? Sim, sim. Pois, A mesma aula que eu estou dando de manhã, eu vou dar à tarde e vou dar à noite. Só que aí vai segmentando os públicos, né? De manhã tá sim, legal que vocês viram que tá vindo pouca gente. Eu consigo dar um atendimento bem mais personalizado, né, do que numa sala mais cheia. A princípio, para ter 50 alunos matriculados nessa disciplina, eu acredito que o pessoal vai se aglomerar mais à noite. Mas pode vir à tarde, pode vir, quando perder um turno, pode vir em outro. exatamente. Se eu perder o turno pela manhã, eu posso vir pela parte da tarde ou Pode. da noite. Uhum. Ok. Tá, daí eu só peço um pouco de compreensão, porque, né, eu vou ter que me organizar para poder atender todo mundo direitinho. Sim, não, com certeza. Tu já pensou num tema? Olha, eu estava pensando em utilização de jogos para educação, para ensino. É bacana. Esse é um tema que tem bastante material nos repositórios acadêmicos. Tá? Então, É. vai ter bastante coisa para. Eu comecei meu Tipo, projeto com mestrado com essa ideia. Era para desenvolver um aplicativo para a educação. Só que quando estava na metade do meu projeto, meu conselho de ética lá deu problema, eu tive que trocar o tema. Mas foi por uma questão do conselho de ética, sim. né? Então eu tenho bastante coisa já separada que eu posso te passar, posso te trocar essa experiência que eu tive, né, de construir isso. Eu estava fazendo um app para descalculia. Era um negócio promissor, era bacana. Bom, Se quiser, a gente pode conversar a respeito.
Com certeza, com certeza. Não, mas eu acho que essa é uma ideia que eu tenho, assim, e que é boa. Ah, tu Que vai eu ver, vai dar, gostaria de me aprofundar sobre isso. tá, vai frutificar. Então, faz a mesma coisa que eu estava dizendo para a Carol, né? Vem aqui, digita o tema. Aqui sim, se tu abrir muito, tu vai encontrar muita coisa muito velha, né? Então, Sim. segmenta nesse período aí dos últimos 3 anos. Vamos pegar tudo que tu encontrar. Vamos fazer assim, ó, fecha 2019 aqui para poder pegar menos coisa. Aí, se não Uhum. encontrar muita coisa, aumenta para 18, para 17, tá? Mas no máximo estica até 2015. Eu, na época, eu tinha encontrado uns 50 artigos. Aí eu baixei os 50, dos 50 eu fiquei com 20. E aí, dos 20, eu construí o meu referencial teórico. Como eu estou dizendo para vocês que precisa ser 10, pelo menos, para o técnico, então vai ser tranquilo. A gente consegue fazer um trabalho bem bacana e eu te acompanho aí. Beleza. Deixa eu ver. Uri, o, Yuri, desculpa, é porque tá junto com o Gabriel. Opa, bom dia, professor João. Bom dia, tudo bom, Yuri? Tudo bom? Tranquilo? Eu estava com um tema em pensar em inteligência artificial. Não sei se é um bom tema. É um tema que expande Não, vários é ambientes e bacana. reflexões. Eu acho até que tenha, naquela lista que nós estávamos olhando ali dos trabalhos que foi feito, não tinha um sobre inteligência artificial. É um bom tema. Tem bastante temática para olhar e eu acho que temos até alguma coisa no nosso próprio repositório ali, depois se quiser dar uma olhada. Uhum. Tá? Faz a mesma coisa que eu disse, ó. Tá, como tu já tem a ideia, vamos fazer assim, ó. Tu já tá com a ideia, vem aqui no repositório escolar, põe o assunto e faz a mesma coisa. Depois que vocês segmentarem isso, eu queria que vocês me entregassem também, então, o que vocês definiram como tema. Eu vou abrir aqui uma outra atividadezinha, que é, então, como a maioria já está com o tema definido, na aula 1, ó, eu vou botar uma entrega aqui na aula 1, que é vocês colocarem o tema de vocês. Hoje eu vou pedir só o tema, tá? Na próxima aula eu já quero que vocês me digam quantos artigos encontraram, o título do artigo e quem é o autor, porque daí a gente vai. Hoje, como é nosso primeiro dia, nós vamos devagar, tá? Mas eu preciso ter aqui. É o diário de bordo. Cada dia a gente vai ter uma coisa para ficar registrado. Então, ó, entregar aqui o tema pretendido, tá? Pretendido. Então, pode ser escrito aqui mesmo, ó, não precisa nem fazer o bloco de notas como eu tinha dito. Entra aqui e coloca o tema que vocês pretendem trabalhar e me envia. Tem que botar nota aqui, senão não deixa passar. Mas essa atividade ela não vai valer nota, tá? O que vale a nota é resolver os exercícios lá. Mas eu preciso disso, eu preciso que vocês me mandem os temas, porque aí eu também vou pesquisando conteúdos. Caso vocês não achem artigos, eu digo, tá, então pega esses aqui, tá? Mas eu prefiro que vocês mesmos encontrem, porque é mais fácil vocês trabalhar com um tema que vocês gostem e com material que vocês gostam, né? Do que ter que pegar um material que eu vou estar empurrando para vocês. Deixa eu ver, veio. Carolina já falei, Henrique falei, Yuri eu falei. Vocês conseguiram entender bem como é que funciona essa sistemática? Todo mundo tranquilo aí? Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou encerrar a live agora. E como eu disse, a parte síncrona, né, a minha parte, que é vir trazer o conteúdo e tirar dúvidas com vocês, por hoje está encerrada. Mas ainda teria até o meio-dia para vocês fazerem a parte de vocês. Tá? Essa é a diferença do ensino à distância. Eu vou ter que confiar em vocês. Eu presumo que vocês vão ficar até o meio-dia fazendo isso. Se vocês não tiverem, o prejuízo é de vocês. E essa fase do projeto final é complicado. A maioria das pessoas se desespera. Eu sofri bastante para fazer. Olha, eu estou
já velhinho aí, e eu estou fazendo trabalhos de conclusão há bastante tempo. Eu fiz a graduação, fiz na pós, fiz no mestrado. E agora, quando eu fui fazer o segundo mestrado em matemática, eu sofri, estava desabituado a me disciplinar. Eu ia lá, conversava com a orientadora, ela me dava as dicas e dizia, agora tu vai para casa e faz. No começo, eu vinha para casa e pensava, não, vou chegar em casa e vou fazer. Aí eu chegava em casa, eu ia tomar banho, eu ia comprar carne, eu ia brincar com os cachorros, eu ia ajudar a fazer uma coisa, fazer outra, e acabava não fazendo. Quando eu voltava para conversar com o professor, eu perguntava, e aí, João, o que tu fez? Ah, professora, vou ser sincero, essa semana foi ruim, não deu para fazer nada. Ela disse, cara, tu é nego velho, tu não pode fazer isso. Tu assumiu o compromisso comigo de ir para casa e fazer, tu vai para casa e faz. Se tu começar a fazer isso, eu vou ter que te prender aqui, te botar numa salinha de estudo e tu vai ter que ficar aqui na salinha de estudo. E aí, então, eu realmente acabei me disciplinando. Eu vinha para casa, conversava com a esposa, dizia, pelo amor de Deus, eu preciso que tu me ajude, eu tenho que ter um tempo para escrever. E aí, felizmente, escrevi, né? Depois, se vocês quiserem, eu até posso compartilhar o meu trabalho com vocês, para vocês verem o que foi o projeto assim de escrita de 3 anos. Né? Eu fiquei 3 anos no mestrado de matemática ali na UBRA, e aí o produto final, depois eu apresento para vocês darem uma olhada. Claro, não vou ser tão rigoroso, tão criterioso com vocês quanto ela era, né? Porque vocês estão na ponta do iceberg aí, dando o primeiro passo de vocês né, na escrita de um trabalho acadêmico. Eu sei dos anseios de vocês, mas sei também como é que eu posso ajudar e fazer com que vocês façam isso de uma maneira muito leve nessas 3 semanas aí, tá? Mas precisa da terminação de vocês. Se vocês procrastinarem, se vocês vierem aqui conversarem comigo e não fazerem nada, não tem muito o que fazer. Precisa fazer de novo a disciplina. Eu sempre digo que esse tipo de disciplina aqui eu não reprovo ninguém. Nunca reprovei ninguém nesse tipo de disciplina. Mas as pessoas se reprovam. Né? Então, o cara vem falar, amanhã eu vou te trazer o tema. E aí na outra semana chega, eu estou pensando no tema ainda. Aí na outra semana, quer dizer, no nosso caso, no dia. Olha, eu tô entre 2 temas aí, mas não escolhi ainda. Né? Vai me dando banho-maria numa semana toda. Quando acabar uma semana, já foi 1/3 da disciplina. Tá? Então, nós precisamos assumir os compromissos. Eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês também. Tá certo, gurizada? Tá? Muito obrigado. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, faça. E aí, se não, podem ir desconectando. Opa, João, mais uma dúvida. Certo. Referência das anotações lá que tu quer vai ser nas próximas aulas daí depois sobre os temas? E isso, a referência que é para entregar hoje? Não, as outras anotações lá que tu pediu, vai ser mais pra frente daí então, né? Isso, amanhã eu já vou dizer o que eu quero amanhã. Hoje é Tá isso, bom. hoje era conhecer vocês, conversar com vocês, desafiar, motivar vocês, né, para que vale a pena fazer com que vocês escolham um tema que seja agradável. Não importa Uhum. se o tema assim, é bacana, esse é promissor, mas se tu ler e não gostar, abandona. Porque Tá. fazer uma coisa que a gente não gosta, é horrível. É como Sim, ficar enfiando a caneta na perna, não dá, né? Então, o melhor é escolher uma coisa que seja apaixonante, mais fraca, mais simples, mas que te apaixone, que daí dá vontade de fazer, sim, certo? tá. E que, como, mais uma dúvida, como eu vou pegar, acho que inteligência artificial, eu tenho que pegar sobre um assunto determinado, porque a inteligência artificial, ela expande muito, né? Não, mas pode ser isso. Tu pode começar fazendo uma explicação do que é, para que serve, e aí escolhe um nicho. Mas, no geral, no início, tu vai ter que contextualizar. É o que todos os trabalhos fazem. O que é, de onde surgiu, para onde é que está indo, né? Quem são os Uhum. principais teóricos disso, e aí depois, pá, aplicado nisso. Aí a gente tentar Tá, falar de tudo, não, tu fica louco e não faz nada. tá bom. Com o tempo de ver daí, tá bom? Valeu, João. Tá, beleza. Obrigado. Mais alguém, alguma dúvida? Tá de boa. Então tá, galera. Pode ir desconectando aí. Um abraço. Até amanhã, 10 horas. Estaremos aqui.